Faltam 10 para as 9, 10 para 10, e vamos então agora aqui a apresentação. Está todo mundo vendo aqui a apresentação? Alô? Estou vendo sim. Sim. Todo mundo vendo, né? Então, olha, hoje eu vou começar aqui exatamente aqui pelo desenho. Eu vou começar aqui pelo Leonardo da Vinci e pelo Dürer. Eu vou começar pela Alta Renascença. É o finalzinho do século XV, 1480 e tal, 90, né? 1500, 1510. Lá em volta dos 1500, é a época que o Da Vinci e o Miguel Ângelo estão no auge. E é também nessa época que a gente tem, digamos, também o Renascimento mais ao norte, onde hoje é a Alemanha. Todo mundo conhece o Renascimento italiano, mas o Renascimento alemão é bem menos conhecido, né? E isso daqui é um plano, né? É um plano bem delimitado, é um plano de uma parede para a imagem, né? A questão do plano, a forma do plano, né? Prestem atenção, notem isso, né? Como é que é a folha de papel? Ela é um retângulo. Como é que é a tela da televisão? Como é que é a tela do celular? Como é que é a tela do monitor? Né? Como é que é a tela do cinema? Como é que é a página do livro? Tudo é retângulo. Poderia ser outra forma, né? O quadro também é sempre um retângulo, poderia ser um triângulo. Mas por que que não é? Né? Ou poderia ser um losango. Às vezes é porque isso tem a ver com o campo visual. Quando a gente olha uma imagem, né, mentalmente, o nosso campo visual se adapta aos limites dessa imagem. Né? Então, a gente esquece o que está em volta e se concentra. O cérebro se concentra na imagem. Né? E aqui é uma imagem que nos permite ver, né, uma mesa com pessoas sentadas, a mesa se movimentando dentro de um espaço arquitetônico, que tem portas, tem janelas, tem um fundo lá. Né? Então, a gente vê o ilusionismo espacial. Né? Isso daqui, para ser realizado, o artista tem que levar em consideração, a questão da forma. A forma que é o desenho. Né? E a questão da cor. A questão da cor é como cada uma forma dessa aqui tem a sua cor que a caracteriza. Né? Então, o desenho é a questão da forma. A gente pode imaginar isso daqui tudo apenas com duas cores, preto e branco. Né? Então, aqui você tem a forma só em duas cores, preto e branco. Isso é o desenho. Né? E, evidentemente, quando se vai criar uma imagem, você não vai chegar e vai simplesmente... Você vai, em primeiro lugar, essa imagem, você vai definir a forma através do desenho. Né? E aí é que vem a pintura. Né? É claro que, vamos dizer, quem faz com a prática, o cara pode já começar, digamos, desenhar com a tinta, pintando. Né? E, aliás, isso vai acontecer. Né? Mas isso exige uma coisa, tá certo? Que não existia antes e que foi possibilitado pelo papel, pela tinta nanquim e depois por outros meios que foram inventados, como o pastel. Né? O pastel é uma invenção do Leonardo da Vinci. Né?
o grafite, eu não sei, o lápis, eu não sei quando é que começou, não é? Mas então vão se criar instrumentos apropriados para o desenho. O desenho que é o estudo da forma, né? É o estudo, a percepção, que vai ter inúmeras utilidades, além de servir para o que aqui está claro, que é um estudo para fazer uma pintura, né? O esboço, né? O sketch, o esboço, né? Que é o estudo da forma, né? Como aqui, né? Temos um outro estudo da forma, o desenho, né? Você tem aqui o papel, o retângulo, né? Com só duas cores ou três cores, né? Porque e dependendo do material, tem muita possibilidade. Mas aqui, é claro, pela restrição da cor, né? A cor, vamos dizer, se reduz ao que é mais claro e que é mais escuro. Né? O claro, o escuro, simplesmente. Mas isso permite pensar também as sombras, né? A luz. Ou seja, com o desenho, com muitas possibilidades, vai surgir uma atividade, o desenho. Se você pensar, desenho como, vamos dizer, como é que o cara começa uma pintura, ou mesmo uma escultura, ou uma construção, o plano de uma construção, isso existe desde a antiguidade. Né? Mas aí não é desenho como nós estamos entendendo, como desenho em 3D, como uma atividade autônoma. Entendam isso. Se o cara aprende, por exemplo, ele aprende a fazer um quadro. Isso era, antes do Renascimento, era assim. Né? A pintura, o cara aprende a fazer pintura com o seu mestre. Ele vê como é que o mestre faz. Ele começa riscando, fazendo, aí sabe como é que vai, bababá. Imitando e copiando e fazendo exatamente o que o mestre, depois de dominar aqui, ele faz criando variações. No final, tudo se parece, é muito o mesmo tipo de coisa. Não vai ter essa variedade, que é a liberdade de observação, é o trabalho de observação, né, com a liberdade do artista, né, trazida através do desenho e da valorização do ilusionismo pictórico. Né? Então, aqui, né, a gente tem. Isso daqui não é um único estudo, são muitos estudos feitos pelo Leonardo para poder fazer aqui, né, essa imagem ilusionista, em que não só as figuras parecem realmente, vamos dizer, ter volume, mas elas estão no espaço que é um espaço profundo, é um espaço como o espaço que a gente tem no campo visual. Né? Esse ilusionismo ele depende tanto da forma, do domínio da forma, né? Que é obtido através do desenho, como também disso que a pintura a óleo trouxe, que é a cor local. A cor local significa também toda uma teoria que vai se desenvolver a partir daí, a partir da criação das academias, que primeiro são academias de desenho, depois viram academias de belas artes, né? Que é a teoria da cor local. Como é que você, combinando as cores, você chega, vamos dizer, a toda a gama, a cor da pele, a cor do cabelo, a cor do céu, a cor das plantas, a cor da... e etc, 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 etc. Tá certo? Então, isso é a cor local. As cores básicas, as cores secundárias, as cores terciárias. Além disso, né, técnicas, como é que você aplica
primeiro como é que são as camadas, não é? Como é que usa o pincel, né? É algo, vamos dizer, que exige dedicação exclusiva, né? Absoluta, exige muito tempo, né? O Leonardo levava anos para aprontar um quadro desses, né? Aqui a Mona Lisa levou não sei quantos anos, ele nunca entregou a encomenda, acabou ficando para ele, acabou ficando na França, né? Então, vamos aqui uma coisa importantíssima, né? Um dos marcos que, para nós, para vocês, então, são estudantes de desenho industrial, projeto de produto, né? Vocês desenhistas, para vocês isso é da maior importância, entender o desenho, né? O desenho, assim como a atividade autônoma, ele só surge aí. Surge como atividade autônoma, né? Como com uma teoria, né? Ligada à observação. Essa atividade autônoma é a observação de um ponto fixo, em boas condições de luz, né? Mas isso vai possibilitar, não é, criar imagens confiáveis, não é? E um acesso através da imagem a um mundo que normalmente ninguém tem acesso, como, por exemplo, o interior do corpo humano. Como é que a gente vai conhecer o interior do corpo humano? Conhecer, em primeiro lugar, é ver, sentir de alguma forma. Como é que você vai ver o interior do corpo humano? Né? Até então, e aliás, isso era um grande tabu, né? Se conhecer alguma coisa porque as pessoas sofriam acidentes, tinha muita guerra, as pessoas se matavam, se cortavam, né? Os médicos, os curandeiros, né? Que os médicos são uma espécie de curandeiro. Antes dessa época, né? Dessas imagens aqui, do Leonardo da Vinci, e que vem depois deles, né? Mas então, o corpo humano, né? O interior, antes não era conhecido, nem se podia saber, por exemplo, até essa época, como é que se formava o feto, como é que formava a criança, não é? A criança, imaginava-se que a criança já era gerada com um mini pequenininho, já completo. Aí aumentando, chegava o tamanho e estava na época de nascer. Não é nada disso, né? O feto, hoje em dia, a gente sabe, é uma espécie de dinossauro, né? Um restinho de dinossauro. Parece ter o rabinho, o negócio, né? Mas, então esse desenho de observação, né, vai permitir todo um conhecimento novo do mundo, uma visão do mundo, né, que rompe fronteiras. É uma nova fronteira. Graças ao desenho anatômico, né, quer dizer, o estudo pela observação e reproduzir na imagem, né, com o máximo de fidelidade, foi possível descobrir o sistema circulatório, o sistema da fecundação, os órgãos, as funções dos órgãos. Inclusive, aí é que vai começar a se dar atenção ao cérebro, né? O coração era considerado muito mais importante. Em suma, vai começar uma nova medicina, uma nova ciência, em que não é apenas a intuição, ou não é apenas o erro e tentativa, mas aí já vai ser a observação, a experimentação, né? E olha só, né? Isso é como atividade autônoma, o desenho ele está associado ao papel, à difusão do papel. Esses desenhos aqui, tudo são muito pequenininhos. E o Leonardo da Vinci, porque
vamos dizer, ele tinha uma posição na corte, para quem ele trabalhava, né, como artista, ele tinha uma coisa que era caríssima, papel, né? Tanto é que ele deixou vários livros, vários cadernos, os famosos cadernos do Leonardo da Vinci, que eram para ele, serviam para ele de estudo, né? Então, aqui, vocês veem aqui, vamos dizer, um estudo da forma de observação para fazer quadro, né? Aqui, o começo de um quadro é outra finalidade. Aqui serve para estudar a natureza humana, né? Aqui você tem um desenho a bico de pena que é para observar uma oficina de construção de canhão. Então, né, vocês veem só com duas cores, né, que é a cor do papel e a cor da tinta, com as linhas, os traços, né, um pouco. É possível, e aí ele tem na cabeça a teoria do Brunelleschi, né? Ele é bem informado, né? Então ele sabe observar e reproduzir com fidelidade aquilo que ele está observando, e para nós que vemos depois, a gente vê. Se você vê aqui, você tem lá no fundo onde guardavam lá as peças, né? Aqui tem um guindaste que está pendurado e tal. É claro, vamos dizer, sem a cor, isso daí não é tão claro, não é, vamos dizer, tão evidente, tão atraente, você tem que prestar atenção, tem que olhar, mas está tudinho aí em termos da forma, né? E isso daqui poderia, digamos, ser um esboço, aí você vem e vai colorir. E aí as coisas adquirem. Só que para cor e para colorir, aí também tem que prestar atenção de toda a teoria da cor local, como é que, vamos dizer, essa cor vai servir vai criar ilusionismo, né? Os tons, os semitons, né? Os contrastes. Então, aqui o outro desenho, né? Baseado na observação, o esqueleto. Né? O esqueleto. E, claro, quem vai desenhar figuras, conhecendo a anatomia, o esqueleto e observando, né? E vejam bem, aí olha só, o desenho de observação não é uma coisa de você faz aula de modelo vivo e você já fez, faz lá um cursinho. Não, você quer desenvolver desenho de observação, você vai desenhar o tempo todo. Aliás, desenho de quem quer ser artista e se sente artista e gosta de desenho, tá certo? Você tem que se dedicar, tem que desenhar todo dia. Todo santo dia, sabe? É o mínimo que você pode fazer, porque ninguém é artista com hora marcada. Ser artista é você, vamos dizer, assume um compromisso de vida, assim é como ser sacerdote, ou ser médico, sabe? A sua vida vai ser determinada em função disso daí. A sua arte está o tempo todo. Você dorme e acorda pensando na arte, né? Isso inclusive, um grande desafio do artista, é poder exatamente, né, estar produzindo constantemente, né? E o desenho é um meio, porque ele é rápido, acessível. Hoje em dia, então, né, papel é uma coisa barata, papel você tira do lixo, né? Não falta papel. É a mesma coisa, lápis, caneta, né? Canetinha, a gente tem, aqui a gente tem um monte de caneta, vive perdendo caneta, né? E veja, né? Aqui as possibilidades desse desenho, que isso é o desenho 3D, certo? É o desenho 3D, baseado na observação. Desenho 3D é o desenho de observação. Né? Aqui, por exemplo, aqui não entra nada de perspectiva. Não precisa aqui. Ele só está observando os objetos. Está observando o quê? Está observando o esqueleto visto de posições diferentes. Né? Visto aqui bem de frente, aqui já visto de lado, né? Como as coisas são diferentes.
Aqui uma outra possibilidade que é o mesmo, vamos dizer, aqui ele precisa, já usa a teoria da perspectiva, né? Porque e aqui é algo, vamos dizer, que ele está imaginando, que ele está projetando. Projetando é sempre projetar para frente, né? A imaginação é sempre uma coisa para frente, né? A imaginação posiciona a realidade no futuro, é sempre para frente, né? E aqui o que é isso? É uma engrenagem. Com o desenho, né? O que é engrenagem? Engrenagem é o que permite mecanismos. Mecanismos é algo que mexe, algo que se move, que coloca algo em movimento. É algo que transmite a força, né? E transmite aumentando a força. Né? A roda é um mecanismo. Né? A tesoura é um mecanismo. Né? E a engrenagem, o mecanismo, ele sempre tem várias partes, que é a engrenagem. Isso daqui é uma roda dentada, né? É um tipo de engrenagem, aqui é um outro tipo de engrenagem. Então, com o domínio do desenho 3D, né? Além de servir de observação, né? De observação do real, observação das coisas do mundo, né? Ele permite também a imaginação, ele permite, vamos dizer, você inventar coisas, criar coisas. Isso vai ser importantíssimo para o desenvolvimento da mecânica moderna, né? Da era moderna vai criar uma nova ciência, a ciência empírica, a ciência baseada na observação e na experimentação, né? Vai criar a ciência do Isaac Newton, a mecânica do Isaac Newton, né? Vai criar a geometria do Descartes, né? Porque o desenho vai se popularizar, né? Isso daqui, né? O Leonardo da Vinci vai ter seus alunos, né? Que aí não é estudante, são os alunos, são os assistentes, não é? E depois vão ter assim, academias em que aí vão surgir os estudantes de arte, os acadêmicos, né? As academias de desenho. Então, esse desenho 3D, né, ele possibilita a observação da natureza, das coisas, não é? A documentação, como também a projeção, o projeto e a imaginação. O mecanismo, né, esses mecanismos vão dar origem nessas a ideia da máquina. A mecânica, né, é o desenvolvimento da máquina, mas a máquina aqui ainda são máquinas movidas à força animal, ou força do ser humano, ou força de cavalo, boi, né? Então, aqui, isso daqui é um projeto de uma máquina voadora, né? Digamos, a origem do helicóptero, do avião, já está aí. Isso não funcionou, né? Mas tem alguns princípios. Isso daqui é uma máquina de guerra, né? Então, aqui, vejam aqui as rodas, né? Aqui são dois modelos. Aqui está puxado pelos cavalos, né? Tem aqui os cavalos vão puxando, aqui eu acho que o condutor está aqui em cima dos cavalos, né? As rodas, aí mexe o mecanismo que vai, umas foices que vai derrubando, inclusive ele ilustra aqui com os caras com as pernas cortadas, né? Aqui é um outro, na outra direção, né? Aqui a arma está atrás, aqui é na frente e atrás, o cavaleiro vai no meio, né? Então, aí surge com esse novo desenho, né? E o Leonardo da Vinci é extraordinário,
porque ele já mostrou todas essas possibilidades e, de certa forma, realizou. Né? Uma das principais tarefas dele lá, trabalhando na corte, primeiro era de Florença, depois foi corte de Milão, aí com a derrota lá da corte de Milão para a França, ele fica um tempo desempregado, ele vai para a corte da França, acabou morrendo na França, né? E uma das principais funções no tempo de Milão, e aliás ele conseguiu um emprego na corte de Milão porque ele chegou lá se oferecendo e dizendo que era capaz de projetar máquinas, né? Então, máquinas de guerra. Ele era como engenheiro de guerra. Né? E o desenho vai servir, né, à engenharia. Vai ter uma enorme importância, né, para a engenharia, o desenvolvimento da engenharia. Né? A engenharia, propriamente, vai surgir nessa época. Antes você tem lá os construtores, você tem os ferreiros, você tem o pessoal que trabalha com madeira, né? E tem instrumentos, mas não tem o arquiteto e o engenheiro, né? É uma coisa só que é um mestre de obras, porque antes desse desenho, né? O fazer as coisas é sempre fazer a partir do modelo já conhecido. Né? Então, vamos construir uma igreja. Já tem o modelo da igreja. A partir da igreja, vamos criar. Olha, aquela lá. Claro, tem lá os planos, né? O plano que você altera. Utiliza-se, né, desenho, vou colocar entre aspas, que é o riscado. Vai se riscar. Ninguém vai fazer a construção assim na marra, colocando lá, não, vai ter que ter o riscado. Aquele riscado é feito antes no plano, né? Num sentido, digamos assim, geral, é claro que o desenho já existe, mas não é esse desenho 3D que possibilita ver antes de fazer, de imaginar, né? De criar antes e de pensar antes. Né? Então, isso que é o projeto, que aí vai separar também, porque com o tempo, né, vão ter os engenheiros que vão criar máquinas, estruturas, né, os arquitetos vão separar lá dos problemas da construção, vão criar as formas, os edifícios. Né? Então, vamos continuar aqui o desenho. Né? O desenho pode ter cor. Né? Essa importância do desenho, ela vai dar importância também, né, e ao ilusionismo pictórico, a outras formas mais simples de cor, né, sobre o papel, que é a aquarela, né, o guache. Então, a aquarela ela está entre o desenho e a pintura. Você pode usar a aquarela para fazer uma pintura, né? Uma pintura que não permite muitas camadas, exige um domínio muito grande. Né? Isso vem lá da China, né? As aquarelas chinesas são extraordinárias. O, é, a, e também como o guache. Né? Mas tem um limite e vai ser a aquarela, como está muito ligada ao papel, entra na ordem do desenho. Né? Então, e é claro, para certas coisas da cor, aqui, por exemplo, a cerejinha, né? Com vermelho, né? Aqui a vagem, com cor. E agora eu vou pular aqui para um outro artista, que é esse daqui, que é o Albrecht Dürer. É um nome complicado, né? O Dürer é um alemão, é um pouco depois do Leonardo da Vinci, mas é mais ou menos esse começo do século. Tem que ver aí as datas, as biografias, mas é comecinho do século XVI, do século XVI também, né? É a chamada Alta Renascença nórdica ou germânica, né?
alemã. Então, há diferenças, né? Aqui é um presépio, né? O ilusionismo espacial é extraordinário, né? O, o, a gente vê, né? Aqui a cena, o acontecimento, né? São os reis magos, né? Os três reis magos visitando aqui o menino Jesus, aqui a Maria, né? O, a, o, uma idealização, se vocês prestarem atenção, prestando atenção, né? As figuras se diferenciam um pouco, na verdade, bastante das figuras do Renascimento italiano, porque as figuras do Renascimento italiano elas são inspiradas na perfeição, na beleza greco-romana, que é uma beleza geométrica. Aqui tem, vamos dizer, esse ideal de beleza, mas tem umas certas características, digamos, mais étnicas, não é esse ideal de beleza grego, né? Aparece aqui claramente, por exemplo, com Lucas Cranach, com as figuras, como as figuras são né? Isso daqui é um Adão e Eva, mas não é como estão idealizados, né? Mas não é a beleza grega, a beleza greco-romana, não é aquela perfeição, então as características são bem diferentes. E o Albrecht Dürer, ele é o primeiro gravador de grande sucesso. E é por isso que eu vou apresentá-lo aqui, que ele é porque esse novo desenho 3D que surge, né, graças ao Brunelleschi, graças ao ilusionismo pictórico, graças a essas figuras, quando não é isso surge no momento do livro impresso. Isso daqui é um autorretrato do Dürer, né? Usava cabelo longo, né? Quando aqui a profundidade, né? Lá o fundo, a paisagem. Aqui é um autorretrato dele também, né? E a, a, a Baixa Renascença, né? Na Baixa Renascença, ainda é no século XV, que se inventa a impressão, o livro impresso, né? A impressão em metal, tipos móveis de metal. A impressão é uma invenção da China. Os chineses inventaram a xilogravura e, com isso, a impressão. Inclusive, eles criaram até tipos móveis de madeira, só que é frágil, não deu certo. Não foi uma coisa que foi adiante. E os europeus que inventaram a gravura em metal, e foi na Alemanha que foi um alemão, Gutenberg, né, que era um cara da área de joalheria e tal, que vai ter esse grande lance, esse grande saque, né, de criar os tipos móveis. E com isso o livro impresso. E com o livro impresso vai surgir também a gravura em metal. E o grande artista, sim, primeiro grande artista da gravura em metal é o Dürer. O Dürer que desenvolveu as técnicas, porque o que é a gravura em metal? A gravura em metal é um desenho que se faz numa chapa de metal, é cobre, ou tristão, uma liga, né? Aí isso é uma parte técnica. Então, você
sulcos, né? Furos, com uma ponta metálica, né? Muito fina, um metal mais duro do que o da chapa, né? Então, desenha, né? E nos sulcos você vai passar ali a tinta, imprimindo, a tinta passa sobre o papel, né? Então, onde não teve intervenção, né, da agulha, dessa ponta, né? E depois isso daí, essas técnicas vão ser desenvolvidas, assim como o desenho, né? Você pode fazer um desenho só com linhas, ou você pode fazer um desenho também com linhas e fazendo achúrias, né? Fazendo risquinhos, criando sombras, ou manchando e tal, não é? A, a mesma coisa é possível fazer com a gravura, com resultados diferentes, e com o tempo isso vai ser desenvolvido, e para melhorar, né, para aprofundar os sulcos, né, os sulcos no metal, onde vai entrar a tinta, então vai se usar ácidos. Aí vão surgir várias técnicas, várias técnicas, né? E o primeiro início, o início, e ele preparou, o Dürer, ele preparou um álbum de gravuras que foi um sucesso enorme na sua época. Ele ficou rico com as gravuras. Ele era de Nuremberg, eu já tive a oportunidade, ainda quando eu era estudante, de visitar lá a casa dele, que hoje é um museu, né? E ele foi muito famoso como gravador, né? Ficou rico, muito famoso como gravador. E o trabalho de pintura dele, né? Porque ele era um pintor, ficou um pouco, vamos dizer, em segundo plano, mas hoje em dia também foi recuperado, está aí, vamos dizer, a, ele tem uma obra pictórica importante, né? Mas é só obra de gravura, né? Então, no começo do século XVI, né, lá pelos 1500, você tem o livro impresso com a gravura em metal. Juntos, você tem o livro ilustrado com gravura. Com a gravura, você tem uma coisa que não existia antes. Além de você ter uma imagem móvel, portátil, ela é múltipla. Você não tem apenas um exemplar. Né? Você tira 20, 50, 100 exemplares. Né? É como o livro impresso. Então, isso vai mudar totalmente, vamos dizer, a visão, a imagem, as possibilidades. O livro impresso com gravura para o desenvolvimento de uma nova ciência, uma ciência baseada na observação, que é o empirismo. Então, essa ciência ela vai ter um meio, que é o livro impresso. O livro impresso, além, vamos dizer, de divulgar, ele vai permitir também uma coisa que é a correção, a revisão, a uniformização. Você imagina o livro manuscrito, é um livro copiado. Quem está copiando pode alterar, e daí? E, aliás, essas alterações, né, os historiadores, assim, os pesquisas, histórias, como as coisas foram, vamos dizer, na cópia alterada, porque as palavras mudam. Não é? E fazer uma cópia de um livro, imagina quanto tempo, quando podia, né? Então vai se fazer, sei lá, 50 anos depois, 100 anos depois vai se copiar o livro. Aí as coisas já mudaram. Quando o livro vinha lá de um lugar muito distante, o cara nem entendia bem, mudava. Então, né? Com isso, as coisas vão começar, vamos dizer, a virar científicas, né? Comprovadas, regularizadas. Né? Então, vai surgir toda uma nova ciência, uma nova visão, né? Em que a imagem é super importante.
né? Aqui, né, é uma imagem religiosa da Bíblia, né? Adão e Eva, né? Que aqui tem um pássaro, parece que é um papagaio, né? Talvez já seja uma referência, não sei, tem que ver, talvez não seja não, né? Né? E conforme, olha só, o desenho das folhas, o desenho das árvores, é possível reconhecer, né? Isso, claro, o artista tem que fazer muita observação, muito desenho de observação. Aqui, né, é uma ilustração de, é, de figuras da mitologia germânica, né? Aqui é uma dança de camponeses. Né? É claro que para poder isso daí o cara tem um domínio, né? De observar as figuras, de estudar. Né? É isso que só se pode desenvolver individualmente. Né? O desenho, a pessoa só pode desenvolver individualmente, com muito exercício, né? O professor, o curso, né? Ajuda-se no sentido de a tirar dúvidas, de estimular, de propor exercícios, né? E o desenho de observação ele vai levar em conta isso, não é? Que é o campo o campo visual, o ponto de vista de observação. Né? Então, como é que aqui o homem está sendo visto? Ele está sendo visto de costa, com o rosto meio virado. A mulher está sendo vista de frente. Né? Porque você pode representar a dança de mil formas diferentes sem, vamos dizer, recorrer ao ilusionismo espacial do 3D. Né? Aqui a gente tem uma, uma ilustração religiosa, né? É uma cena de Cristo. É claro, essa cena é toda imaginada, né? Mas a gente vê o Cristo aqui amarrado à coluna, não é? O espaço, o ambiente, as figuras. Né? Aqui também é uma outra representação de uma história de um santo, uma história sagrada, né? Reparem aqui, olha só, como esse daqui é uma técnica, né, de gravura, esse daqui já é uma outra técnica, né? Essa daqui é uma técnica em que é mais as linhas, né? Os tracinhos. Já que ele usa os tracinhos e talvez ele já use aí algum ácido, né? O certo é que isso daqui, essas sombras, né? Esses riscadinhos delicados, né, e tal, né? Isso daqui cria passa a ideia de luz, né? A luz vindo daqui, a iluminação. Ou seja, para observação pelo desenho, além da forma, a questão da luz. Então, indiretamente, entra uma questão da cor no desenho 3D, que é essa questão da luz percebida através do contraste entre o iluminado e a sombra. Né? Inclusive, os tipos de sombra, penumbra. Né? Então, o desenho 3D, né, ele ele é inseparável do papel e da gravura em metal e do ilusionismo pictórico. Né? Para fazer, aqui, é claro, exige a perspectiva do Brunelleschi. Né? E o Dürer é um cara, vamos dizer que
ele já é mais novo, é posterior, já o Da Vinci, o Miguel Ângelo e tal. Ele foi à Itália, né? Porque a Itália foi, até o século XIX, era o grande centro da arte na Europa, né? Então, os artistas iam estudar na Europa, aprender com os grandes mestres, né? E o Dürer foi lá estudar, né? Estudar, copiando, imitando, tomando aula e tal, conhecendo as teorias, né? Então a gente tem aqui, né, uma imagem que traz informação sobre o mundo do ponto de vista do artista. O artista escolheu o ponto de vista, né, mas ele nos mostra com objetividade, né, o, é, a casa, com certeza, foi baseada na observação como os objetos. Talvez alguém tenha sentado ali, ou ele próprio de imaginação, já pelo seu conhecimento, né? Porque isso daqui é um santo, é alguém que, vamos dizer, não existiu. Esses animais ele conhece de observação, né? De zoológico, que é um leão, né? Aqui um corpo. Claro, isso daqui então, o artista pode conjugar aquilo que ele está observando com aquilo que ele imagina e que a observação pode montar. Né? É algo que, por exemplo, a fotografia não consegue. Né? Com fotografia, não, você pode a fotografia, você vai trabalhar graficamente e desenhar. Pode aumentar as coisas, não é? Mas ninguém poderia, para fotografar aqui essa cena, né? Tem aqui um ambiente, tem a cena, tem um ambiente, então vamos colocar lá e você precisa de uma pessoa que tem que colocar um leão, tem que colocar aqui eu acho que uma cabra, um viadinho, né? Um carneiro, não sei, alguma coisa assim, né? Para você poder fotografar. Já o desenho tem essa possibilidade, né? O, né, aqui são outros desenhos do Dürer. Aqui não é, aqui são gravuras e aqui é desenho sobre papel, né? Isso aqui é um retrato de um africano, né? Os africanos, vamos dizer, eles circulavam pela Europa, fazem parte, né? Inclusive tem um santo africano, santo negro, tem um altar lá, que é famoso do Renascimento, né? E aqui, então, o desenho, né, possibilita esse desenho de observação, esse treinamento, né, do desenhista de criar retratos, né, retratos que realmente trazem informação visual. Aqui é o retrato da mãe dele, né? Aqui a gente pode falar de realismo, né? É o retrato realista, né? O, é o, e aqui é um outro, né? Aqui é uma outra técnica de desenho em que tem um pouquinho de cor, né? Tem o preto com branco e tem aí umas camadinhas, né, de cor, né? E aqui uma coisa que é muito especial, né, que é um desenho que é um autorretrato do Dürer. Por que isso é possível? Né? Como é que é possível um artista ter um autorretrato? Porque tem um espelho. Né? Então, isso é ele se observando diante do espelho, né? E aí é que vai entrar uma coisa, né? Essa coisa da verdade, que antes isso não, vamos dizer, o verdadeiro está de acordo com a escrita sagrada, né? Controlada pelos sacerdotes, pelos filósofos, né? O, é, aqui
Isso, graças ao espelho, graças à observação, né, vai ser, vamos dizer, vai surgir a verdade do artista, o que o artista vê. Né? Então, aqui já é ele já mais velho, né? Já diante de si mesmo, né? Já está mais fraco. Aqui é um estudo, né? É uma asa de uma ave. Eu não sei aí exatamente qual é a ave, mas isso é feito com aquarela, né? É uma aquarela e é uma imagem que traz informação sobre o mundo. Quem nunca viu a ave, né? Se vê essa imagem, conhece como é que a asa da ave. Né? Então, para os biólogos, né? Os zoólogos, os estudiosos, para quem tem interesse para o estudo das aves, para o estudo dos animais, isso tem nome de valor, porque através daqui você pode estudar. Né? Então, a medicina moderna, a zoologia moderna, a biologia moderna, a botânica moderna, a geologia, como novas outras ciências, como a paleontologia, a arqueologia, vão surgir e vão se desenvolver porque vai ter como base não apenas, digamos, a intuição, aquilo que foi passado pela tradição, observação eventual de quem está cuidando da coisa, mas não, vai ter uma observação sistemática, vai ter um conhecimento baseado na observação em que tem a imagem do artista. Então, o artista ele vai ser digamos, um assessor, um auxiliar da nova ciência que está surgindo. Né? Como também muita gente, vamos dizer, da ciência vai ter formação de desenho, de pintura. Né? Por exemplo, tem uma grande bióloga, se eu não me engano, é Margaret Mead, uma grande bióloga do século XX, importantíssima assim, no estudo das plantas amazônicas, coisas assim, que é uma extraordinária aquarelista, porque ela pesquisava as plantas aí pela floresta, né? Então ela desenhava, e hoje, inclusive, os desenhos dela são até expostos e vendidos como obras de arte. Né? Então, aqui, né, é um desenho aquarela, não é uma pintura, é sobre papel. Né? Quem nunca viu uma lebre, fica conhecendo a lebre. Né? Não sei se vocês conhecem lebre, já viram uma lebre, provavelmente nunca viram uma lebre. A gente não vê uma lebre no Rio de Janeiro. E é um animal que se come, é um parente do coelho, né? Já conhece a lebre, talvez, de filme, de história, né? Mas aqui a gente pode ver como é que é uma lebre, como é que é o pelo da lebre, né? Que ela tem uma orelha enorme, tem uma carinha que parece de coelho e de gato, né? Tem a patinha tem quantos dedos, como é que são os dedos, né? Aqui, a planta também, a mesma coisa, né? Aqui você tem lá um pinheiro, né? Como é que é o pinheiro e tal. Né? Aqui outra planta. Né? E esses estudos eles vão servir tanto, né? Essas coisas servem tanto à ciência, esse tipo de desenho, esse tipo de imagem, como vai servir também para os artistas poderem realizar essas obras ilusionistas extraordinárias. Né? Paisagens. Então, esse desenho 3D, né, associado ao papel, associado à gravura, ele dá origem a um novo olhar, com novas possibilidades, uma nova ciência. Né? É a ciência moderna, não é a ciência contemporânea. Né? A ciência moderna, com a mecânica, né? E vai alterar tudo. Né? Então, aqui, por exemplo, observação de uma localidade, de uma cidadezinha, né? De uma vilazinha. Né? Você vê aqui o rio, as casas perto do rio. Né? Mas é uma observação que, se você se
for lá no lugar, fosse lá no lugar, se colocar onde o Dürer observou para fazer isso, e aí preste atenção, né? No local, a observação era o desenho, a forma. Eventualmente, tá? Com aquarela, que é uma coisa portátil, fácil, eventualmente podia também ser pintado fora. E conforme o domínio do desenho, a pessoa já pode ir desenhando direto com aquarela, tá certo? Mas a pintura, a questão da cor, era feita dentro do ateliê. E com as academias, inclusive, isso daí, né? O pensamento da forma era um, o pensamento da cor era outro. A cor local, a cor do ilusionismo. Né? E que, realmente, para você dominar a cor, assim, no sentido ilusionista, né? Tem que estudar, se ocupar muito com a questão da combinação das cores, como é que mistura, como é que são as camadas, etc. e tal. E surgem também concepções. Essas observações são feitas sempre nas melhores condições de tempo e de luminosidade. Né? O cara não foi lá embaixo da chuva, nem na neve, né? Ou se for na neve, mas num dia claro, de sol, né? E com luz, ele não vai lá na penumbra. Né? Então, isso são pressupostos que, digamos, o objetivo é algo que todo mundo reconhece. Né? Claro, a paisagem, ela, na verdade, não, ela muda conforme o tempo, mas a questão do tempo, tá certo? Aí não é importante. Né? A questão é tudo o espaço. Né? Aqui uma outra aquarela que mostra um espaço, né, que é visto do interior de um pátio, é uma cidade murada, um castelo, né? E repare, esse tipo de informação visual, isso vai dar, por exemplo, em termos militares, em termos estratégicos, né? Isso vai ter um significado enorme. Se quer fazer um assalto aqui, né? E se conhece, se tem imagem, você pode planejar o assalto, né, de uma forma probabilidade de sucesso muito maior do que se você não tem, só for, vamos dizer, com espiões que vão olhar e tal. Né? Isso eu estou chamando a atenção porque no Brasil, né, pintar paisagem era proibido. Pintar paisagem, né, na era da colônia, para exatamente invasores, né? A França concorria com Portugal, os holandeses concorreram, né? Os holandeses, quando vieram no século XVII, quando vieram para Pernambuco, e conquistaram lá Pernambuco, né? E durante meio século Pernambuco foi holandesa, eles trouxeram pintores, né? Trouxeram pintores para poder registrar a terra. Inclusive, assim, as imagens mais antigas que a gente tem, imagens confiáveis, né? De Pernambuco, estão na Europa, estão lá na Holanda. Né? Teve aqui na Bienal de São Paulo, de 2000, né, que foram os 500 anos da descoberta do Brasil, então vieram esses quadros. Tem alguma coisa, tem no Museu Nacional de Belas Artes, né? Mas então, através da imagem 3D, da imagem ilusionista, tá certo? Mas baseada, já é uma imagem científica, uma imagem baseada na teoria científica da perspectiva do Brunelleschi, né? E na teoria da cor local. Né? Então, graças a isso que exige, né, o exercício do pintor, né, do desenho, uma atividade autônoma,
o desenho é uma atividade em si autônoma. E, aliás, com as academias, né, todo mundo faz desenho, o mesmo desenho, a formação do desenho. E aí, na academia, conforme o desenho e a cor, as coisas se diferenciavam. Tá? O mais complexo e mais valorizado era combinar um grande quadro a óleo sobre tela, né? Um grande quadro histórico. Né? O quadro a óleo sobre tela, né? Hoje, vamos dizer, nós podemos fazer isso individualmente. Uma pessoa de classe média pode montar um ateliê e pintar a óleo à vontade. Tem aí pela indústria é um pouco caro, mas vamos dizer bem acessível. Mas nesse tempo não. Pintar a óleo, um grande óleo, é como fazer um filme hoje, né? Fazer um filme hoje aí você tem que ganhar R$ 1 milhão. Tá? Põe aí. Precisamos de R$ 1 milhão, né? Para fazer um esboço de filme, você precisa de 60, 100 mil reais. Para fazer um esboço do filme. Né? Isso é. O ilusionismo hoje é o do filme, né? Do grande filme cinematográfico. Né? Então, o desenho, né? Aqui eu estou vendo desenho, isso daqui não é um quadro, isso aqui não é uma pintura. Né? Tudo isso daqui, tá certo? Entra na ordem do desenho 3D. Aqui não, aqui é pintura. Aqui já é pintura, já é tamanho, isso daqui já exige todo um. Né? O, a, a, o Dürer, né? Era um pintor respeitado, tá? Com as academias, isso ainda no comecinho, né? Depois, com as academias, as coisas vão ser digamos, os mais talentosos iam para a pintura a óleo e a grande pintura histórica. Né? Porque isso dependia de encomendas, de você ser contratado. Né? A academia fazia lá o concurso, né? As obras premiadas. O concorrente do grau da óleo é a escultura, a estatuária. A grande estatuária que tinha uma importância enorme, né? Nas cidades, nos palácios. Né? E a gravura foi, vamos dizer, quem não tinha talento ou meios e tal, ficava para a gravura, pegava a gravura, a aquarela, né? Porque isso daqui vai ser, vamos dizer, o ilustrador. Os ilustradores, né? Eram os gravadores. A partir daí, né, com o século XVII, XVIII, inclusive, com os meios da gravura de observação, os quadros famosos, as esculturas famosas, os prédios famosos, eles eram reproduzidos em gravura e divulgados e vendidos. Né? E a gravura em metal, né? Ela até muito tempo depois da invenção da fotografia, até o começo do século XX, né? Por exemplo, o historiador da arte do século XIX, ele queria lá, estava falando sobre uma determinada obra, uma pintura, uma escultura, um negócio. Ele contratava um gravador, e não um fotógrafo, porque o gravador era capaz de mostrar melhor detalhes, coisas, aspectos da forma do que a fotografia na época. Né? Isso alterou no século XX e a gravura vai ser totalmente superada pela fotografia, as técnicas, como ilustração, e aí vai ser incorporada, né, aos
vai ser incorporada as chamadas artes plásticas, né? Porque no século XX praticamente acaba o pintor de ofício, né? Ou seja, o pintor de ofício, pintor profissional, assim, quase ninguém consegue viver só de pintura, né? Porque, por exemplo, né, era o pintor de ofício até o século é, a, até o século XIX, começo do século XX. Então, um pintor podia, um bom retratista, ele podia viver de retratos. E vivia muito bem, né? Aqui no Brasil, até a década de 30, mais ou menos, 40, né? Ainda tinham, vamos dizer, retratistas. O... Hoje ninguém, né? Mas quem é o retratista? Quem que vai viver de fazer retrato? Aliás, quem é que até encomenda um retrato para o pintor? Só vamos dizer, encomenda-se, né? Assim, um pintor que é famoso, não exatamente por fazer retrato, que não tem mais nada de extraordinário, né? O, é, a, mas, digamos, porque pela fama, opa, como por exemplo, né, o, tem o Lucian Freud, que é um pintor inglês, neto do Freud, com uma pintura muito forte, já do final do século XX, e aí a Elizabeth II, a rainha Elizabeth II, contratou um retrato dela, né? Então, ele fez o retrato da Elizabeth II, mas é, um, é mais uma questão só de, vamos dizer, de um prestígio, né? E ele não vive disso. Isso daí, digamos, é tipo um prêmio. Então, vamos lá.